O nosso presídio, mais uma vez me dirijo a este grupo de estudantes e de formadores, provavelmente de encarregados de educação. Não sei se aqui usa-se o termo de encarregado de educação, mas usando a neutralidade, bom dia a todos. De outra vez eu usei bom dia a todas, a todos e a todas, porque queria respeitar a tendência atual da saudação. Depois de ter sido decidido por grandes figuras e que falaram corretamente do conhecimento, gostaria de me apegar a duas das suas palavras, uma de cada um dos oradores, para ser a base da minha intervenção. Nós vamos refletir um pouco, como disse o nosso mestre de cerimônia, sobre ética e deontologia profissional na humanização dos cuidados de saúde como prioridade do Instituto Politécnico Ibn-Sina. A razão de nós refletirmos sobre este tema foi muito bem defendida pelo Sheikh Said Habib ao dizer que atualmente estamos enfraquecidos em termos de conhecimento, porque este conhecimento não é adotado de forma generalista, mas sim de forma fracionada, o que dificulta, de certa forma, o entendimento melhor do conhecimento e a sua aplicação. Não se pode falar de cuidado de saúde sem falar da humanização dos mesmos cuidados. E se nós levantamos e voltamos a falar novamente sobre a humanização, é porque o nosso conhecimento está fracionado. O segundo orador, o Sheikh Musa Suef, chamou-nos de melhores e apresentou duas principais razões. Melhores porque poderemos salvar vidas, e chamou-nos de melhores porque para salvar vidas devemos salvá-las de forma humanizada. De forma humanizada e não como se fôssemos animais. Este é o termo que o Sheikh Musa Suef usou para se referir àqueles que não se comportam devidamente de acordo com a natureza da natureza humana. Prezados colegas, somos colegas porque eu sou o estudante permanente. A humanização dos cuidados de saúde é um tema que vem sendo muito discutido atualmente no campo da saúde. No entanto, apesar de ter se intensificado nos últimos anos, tais discussões estão presentes na área da saúde há muitas décadas. Um grande marco desse movimento foi o simpósio americano intitulado Humanizando o Cuidado em Saúde, que aconteceu em 1972 em São Francisco. Este evento pretendeu conceituar ou ao menos identificar o que seria a humanização ou desumanização do cuidado em saúde e a possível maneira de implementar cuidados humanizados. Desde a década de 50, século XX, estudos apontavam para os aspectos considerados desumanizados relacionados à falha de atendimento nas condições de trabalho. E essas falhas têm se assistido
tem se presenciado e testemunhado no nosso dia a dia, nas nossas unidades sanitárias, principalmente as unidades sanitárias públicas. Nesse sentido, a humanização tornou-se uma questão a ser discutida, uma vez que se passou a considerar que, no cotidiano da prestação de serviços de saúde, ocorrem situações de desumanização no atendimento, como me referi anteriormente. Entretanto, a generalização do tema de humanização e a grande revolução científica e tecnológica levam à tendência à banalização deste tema, levando a um uso indiscriminado e a uma compreensão indevida do seu significado. Por que a ética e para que um código deontológico? É necessário, quando falamos de humanização, é necessário que se traga para a discussão elementos referentes à ética e referentes à moral. A ética e deontologia profissional têm vindo a merecer crescente atenção nos últimos anos, embora nem sempre por motivos estritamente éticos. A ética não é uma opção. Prezados, a ética não é opcional, é uma necessidade. Ninguém pode viver sem uma normativa ética. Assim, a ética, mais do que condenar e prover boas maneiras de tratar o próximo, permite-nos atingir metas que de outra forma ficariam distantes. Os mais recentes acontecimentos têm vindo a mostrar que, cada vez mais, como diz o povo, quem se mete em atalhos, mete-se em trabalhos. Os atalhos em ética pagam-se quase sempre muito caro, com custos e perdas, tangíveis e intangíveis. Seria um grave erro pensar que, em especial no mundo dos negócios e do exercício profissional, a ética está a mais. É necessário recordarmos sempre que um dos objetivos do Código de Conduta é a autorregulação, a própria atividade, antes que a legislação laboral força. Estamos a falar de humanização. O que é isto de humanizar? Segundo Freire, 2009, humanizar significa tornar humano, dar condição humana. É também definida como tornar benévolo, afável, tratável, ainda fazer hábitos sociais polidos, civilizar. Já o termo humano vem da natureza humana. Significa também ser bondoso e humanitário. Devemos ser bondosos no cuidado que prestamos aos nossos pacientes. Isto é que significa ser humano. Assim, humanização, segundo Oswald, é o movimento de seres humanos indo ao encontro de outros seres humanos, com seus serviços e técnicas para prevenir desconforto, a doença e ajudar a superar as consequências, curar doenças. Assim, humanização, em poucas palavras, significa restaurar a dignidade humana. A humanização é, porventura, o problema ético principal na prestação dos cuidados de saúde à escala mundial. O termo humanização pode ser aplicado a todas as situações em que, além de se valorizarem os cuidados de saúde na sua vertente biomédica, essencialmente técnica e científica, se reconhecem os direitos dos pacientes. Prezados formandos, reconhecer os direitos do paciente. Isto é ser humano. Respeitar a individualidade, a dignidade
respeitar a autonomia do doente em aceitar ou negar um determinado trabalho a ser feito nele. A subjetividade, sem esquecer a dimensão humana do próprio profissional. Ele próprio também deve ser reconhecida a sua dimensão humana, ou prestador de cuidados. Humanizar é cuidar e dar qualidade à relação do profissional de saúde, paciente, e acolher as angústias do ser humano diante da fragilidade do corpo. Nós sabemos muito bem que o doente está fragilizado. Fragilidade não só do corpo, do ponto de vista físico, do ponto de vista mental e do ponto de vista espiritual. É a presença solidária do profissional de saúde com competências técnico-científicas e relacional. Para melhor compreensão do nosso tema, julgo necessário começar por conceitualizar o termo pessoa. O que é ser pessoa? De acordo com Isabel Naut, a pessoa é um consciente que se realiza passando pelo outro. Eu me colocar na posição do outro, isto é mediante a relação com o outro. Esta afirmação enfatiza que ninguém é pessoa sozinho. Para que eu seja pessoa, é necessário que esteja em relação com a outra pessoa. A dimensão de intersubjetividade é fundamental na formação integral do homem. Isto é, não basta o sujeito entender-se como pessoa, mas é necessário que receba do outro o reconhecimento ético de si próprio. Como refere igualmente Abílio Figueiredo, na sua obra Ética e Formação em Enfermagem, o respeito pelo outro reside no fato de sermos capazes de lhe atribuir e conferir dimensão de pessoa. Por vezes, o sujeito quase não é capaz de se percepcionar como pessoa, como acontece em situações de doença com diminuição das faculdades perceptivas. O desenvolvimento pessoal não acontece de modo monádico, mas em estreita ligação com os outros. Só somos pessoas se estamos integralmente ou permanentemente ligados com os outros. E isto é importante que percebamos para cuidarmos bem as pessoas de forma humanizada. O reconhecimento do outro, no sentido mais específico, conduzirá a que, na delicada área de saúde, este não seja tratado como um corpo ou uma doença. Se a fragilidade da vida é o que torna presente as ameaças, doença, incapacidade e morte, conjugamos esforços para manter a vida. Aliás, melhor dizendo, para humanizar a vida. A ética se configura na relação profissional e paciente. Da mesma maneira que a humanização no cuidado se refere à atitude de preocupação, responsabilização com o outro em relação dialógica e informativa do cuidado. Logo, a ética é a humanização no cuidado, e a humanização no cuidado caminham conjuntamente. Minhas senhoras, meus senhores, vivemos um mundo em mutação, onde as questões sobre o cuidado de saúde se avolumam. Para quem tenta compreender o movimento que nos sustenta e nos transporta, nós propomos a seguir refletir sobre 3 palavras que quase inocentemente as perguntas odiernas adiantam: formas, fragilidade e futuro. Forma. A ética da forma é uma das mais ricas e complexas criações do espírito humano. Aplica-se a quase todos os setores da existência. Para o agir contemplado pela ética, não há com efeito forma sem formação. Em sentido contrário, a formação consiste na participação ativa do ser humano
que se dá a si próprio e a forma especificamente humana da sua existência. Frágil. Todo o bem da existência humana é frágil. O homem é frágil por natureza. Como refere Isabel Renaud, poderíamos considerar a fragilidade como uma das dimensões constitutivas da existência. Tudo o que entra num processo de formação é frágil. E nós também estamos fragilizados à medida em que entramos no Instituto Politécnico de Ensino para a formação. Fragilizados em relação à aprendizagem. Fragilizados em relação à relação docente-formador. Futuro. É sempre bom anteciparmos o futuro. Tal é a missão de toda a formação, tanto ética como acadêmica, de referir que o presente constitui a melhor garantia para o futuro. Esta verdade, tantas vezes repetida, tem o seu melhor campo de aplicação na escola, tal como na ética. Humanização como expressão ética. Recordemos ou busquemos o lema do Ministério da Saúde: o nosso maior valor é a vida. O nosso maior valor é a vida. Nas definições sobre humanização, é interessante a concebida por Veiga 2004, que entende humanização como uma medida que busca resgatar o respeito à vida humana em ocasiões éticas, psíquicas e sociais dentro do relacionamento humano, que aceita a necessidade de resgate dos aspectos biológicos, fisiológicos e subjetivos. Em poucas palavras, a humanização, novamente digo, é a restauração da dignidade. Como sabemos, o cidadão moçambicano tem direito à saúde. Assim, a saúde torna-se direito de todos e dever do Estado. Pelas políticas econômicas e sociais, através de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde. Assim, a humanização em saúde exige, hoje, profissionais capazes de avaliar a forma como os utentes são tratados nas nossas unidades sanitárias e profissionais capazes de disseminar as boas práticas no âmbito da humanização dos serviços de saúde. Olhando para a história, veremos que foram tantos os esforços do governo moçambicano no esforço de colocar na área de saúde um quadro que fortaleça a implementação da humanização do cuidado em saúde. Olhemos para 2004, em que o Ministério da Saúde inicia a implementar atendimento humanizado, e em 2011 foi lançada a primeira estratégia nacional para a melhoria da qualidade e humanização. Em 2017, na 5ª reunião do Comitê Nacional da Qualidade e Humanização, foi lançada a segunda Estratégia Nacional para a Melhoria da Qualidade e Humanização dos Cuidados em Saúde 2017-2023. Estamos no último ano da implementação desta estratégia, mas o que testemunhamos nas nossas unidades sanitárias ainda muito há que fazer. O que significa que o problema não são só as leis, o problema não são só as estratégias, mas o problema está conosco também, logo após a formação, ou durante a formação e durante a profissionalização. Esta estratégia 2017-2023 define como meta fortalecer a implementação do sistema da qualidade e humanização nas unidades sanitárias do Serviço Nacional de Saúde. Há um quadro legal, como disse, há protocolos de saúde fortes, mas persistem questões cada vez mais urgentes. Mas será que esse espírito é eficaz? Este espírito de fazer um quadro legal, de traçar a estratégia, é eficaz? A nossa reflexão é: de fato, essas estratégias não funcionarão por si só. É preciso que os profissionais de saúde se empenhem na conscientização de suas equipas de trabalho sobre a importância da humanização
nos serviços de saúde e consigam contagiar os outros profissionais, gestores e usuários do Sistema Nacional de Saúde sobre a importância de se prestar um serviço humanizado que não seja entendido como prestação de favores ou ato de bondade. Os serviços humanizados não é o favor que nós prestamos ao paciente, não é uma bondade, é um dever, para que sejamos melhores no cuidado ao paciente. Como disse o doutor, o chefe Moussa Soif, é necessário que não consideremos a humanização dos serviços como se fosse um favor, ou como se fosse uma benevolência do nosso lado, mas sim como uma obrigação profissional. Assiste-se hoje à aceleração do processo técnico e científico no contexto da saúde, e com ela a dignidade da pessoa humana parece ser relegada a um segundo plano. A doença muitas vezes passou a ser o objeto do saber reconhecido cientificamente. A desarticulação entre a doença e o ser que abriga e no qual ela se desenvolve. Desarticulação entre a doença e o doente e o ser humano. Também os profissionais da área de saúde parecem gradativamente desumanizar-se, favorecendo a desumanização da sua prática. Vou fazer alguns cortes sobre a minha intervenção, porque ouço o chamamento para a oração e não gostaria de estender mais a minha intervenção, prejudicando aos oradores que devem se dirigir neste momento à sua oração. Minhas senhoras e meus senhores, a perspectiva ética no campo da saúde é pertinente, pela sua especificidade, pela relação tão próxima com os outros, pela vivência intersubjetiva e existencial, pela prática cotidiana, pelo conflito de valores e situações dilemáticas. O profissional de saúde deve saber discernir e responder de forma assertiva e justa, em plena observância de valores éticos fundamentais. Durante o exercício da profissão, surgem alguns problemas. Nós estamos permanentemente a apresentar esses problemas para que saiamos do IBNSIN com valores acrescidos, o que vai nos distinguir de profissionais formados em outras instituições. Dizia, durante o exercício da profissão surgem alguns problemas que exigem uma resposta consciente dos profissionais da área de saúde e da própria equipe. A priori, surge de imediato o relacionamento profissional de saúde utente, mas há outros aspectos que exigem também uma atitude ética do profissional de saúde, como seja a problemática institucional, as próprias relações entre os membros da equipe, a confusão de funções e a visão bilateral de cooperação, ou pelo contrário, a visão unilateral. A visão unilateral da subordinação. Humanização como espaço ético requer o fomento de relações profissionais saudáveis, de respeito pelo diferente, de investimento na formação humana dos sujeitos que integram as instituições, do reconhecimento dos limites profissionais. Antes de terminar a minha intervenção, gostaria de felicitar os esforços empreendidos pelo Instituto Politécnico de Ensino e a sua preocupação pela qualidade dos seus formandos. Prova clara e inequívoca destes esforços é a priorização nos seus planos curriculares dos cuidados humanizados, na formação dos seus estudantes e pelo esforço de lançar no mercado de trabalho graduados capazes de competir a pé de igualdade e com outros profissionais nacionais e internacionais. E, como disse, com valores acrescidos sobre a humanização de prestação de cuidados. A construção de redes de cooperação e as formações anuais promovidas pelo Partnership International Medical Education
a convite do Instituto Politécnico de Ensino, são demonstração clara dos esforços do Instituto Politécnico de Ensino, da necessidade de formação adicional, extracurricular e de colheita de experiências de Portugal e de outros países europeus, para que os seus estudantes, após a conclusão da sua formação, prestem de forma correta e com qualidade de serviços humanizados. O presente fórum científico é fruto da compreensão de que não há outro caminho para a humanização do ser humano que não seja pela educação. Isso significa que é a partir da apropriação da cultura e do trabalho que o homem se humaniza. Estas palavras retirei de Costa 2013. Em jeito de conclusão, quero terminar a minha intervenção com as palavras de Silva e Freire 2011, que dizem que para que ocorra a humanização é necessário que haja não somente a participação, mas também a prestação dessa condição com atitude ética, legal e moral. Norteia-se pela autonomia e protagonismo dos sujeitos, a corresponsabilidade entre eles, o estabelecimento do vínculo solidário, a construção das redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão. A humanização na saúde tem relação estreita com a defesa da vida humana e do desenvolvimento integral dos seres humanos, sejam eles cidadãos saudáveis ou doentes. Numa equipe em que cuidar do outro é uma prioridade, todos desenvolvem capacidades, todos humanizam-se. Numa equipe moralmente evoluída, a preocupação pelo outro vulnerável origina uma resposta eficiente às necessidades. E o cuidado pela sua natureza é humanizado e humanizador, tanto ao percurso existencial e à situação concreta da pessoa. A todos, a minha gratidão pela atenção dispensada.